É isso aí, pessoal. Meu nome é Geraldo Libório e eu quero tecer um comentário aqui a respeito das últimas coisas, né? Toda vez que você entra na rede social, né? As pessoas entram na rede social, os cristãos entram na rede social. Então você encontra uma afinidade de pessoas falando a respeito da escatologia, falando da doutrina, escatologia é a doutrina das últimas coisas. Você vê muitas pessoas falando a respeito disso. E você pode perceber que as pessoas que estão falando a respeito disso, eles têm uma linha de interpretação diferente. Não são todos iguais. As linhas não são a mesma. Estão falando das últimas coisas, mas fazendo uma abordagem de cada um de maneira diferente. Cada um segundo a sua própria convicção teológica, né? Ou escatológica, né? Vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu vi, por exemplo, já várias vezes pessoas fazendo um comentário a respeito da escatologia e dizendo exatamente o seguinte, ó, nós já estamos na grande tribulação. Nós já estamos na grande tribulação. Por que as pessoas estão falando isso? As pessoas estão falando isso por quê? Porque estão ouvindo muito a respeito da Agenda 2030, né? O Papa já falou sobre a Agenda 2030, né? O Klaus Schwab, que é o presidente do Fórum Mundial, né? do Fórum Econômico Mundial, falando sobre que vai acelerar a Agenda 2030. Você ouve muito isso na rede social, não é? Então as pessoas falam, bom, a grande tribulação já começou em 2023, né? Então você soma 2023 para 2030, dá 7. Então a grande tribulação está acontecendo, vai acontecer durante esses 7 anos, né? O que será 3 anos e meio de paz, né? E os outros 3 anos e meio para arrebentar, né? Quer dizer, gente, eu, por exemplo, tenho muita dificuldade para acreditar que nós já estamos na grande tribulação, não é? Isso acontece porque, por exemplo, se você pegar o pós-tribulacionista, né, que é uma linha interpretativa, gente, ele diz o seguinte, que a igreja vai passar, sim, pela grande tribulação. E o pós-tribulacionista faz questão de dizer e afirmar, gente, de que a igreja vai passar pela grande tribulação, que ela precisa passar pela grande tribulação. Aí você pergunta por quê? Eles respondem, porque a igreja precisa ser purificada. Aí eu pergunto, mas purificada de quê? Né? Já faz mais de 2000 anos que a igreja vem sendo purificada. E como é que a igreja é purificada? Bom, você vê, por exemplo, 1 João, né, capítulo 1, né, verso 8, né, 7, 8, né, você vê dizendo, né, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. No capítulo 2 você vê o apóstolo João orientando a igreja e dizendo, e se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e a sua palavra não está em nós, tá? Então a igreja, ela é purificada dessa maneira, não é? Essa purificação, gente, ela é, além de tudo, individual, né? Eu tenho que me purificar, você tem que se purificar, aguardando o retorno de Cristo, aguardando a vinda de Cristo, né? Então você se purifica baseado no que diz as Escrituras, no que mostra a revelação teológica, a revelação bíblica, não é? Então, a igreja não tem que ser purificada, gente, a igreja não tem que estar aqui durante a grande tribulação para ser purificada. Não precisa, né? Já faz 2000 anos que a igreja vem sendo purificada, não é? E outra coisa, gente, presta bem atenção. Poxa, Jesus morreu pela igreja. Ele pagou um preço caro, gente, para formar a sua igreja, não é? Para que o evangelho fosse levado no mundo inteiro e milhões de pessoas encontrassem a salvação em Cristo, não é? Poxa vida, como é que pode Deus mandar o filho dele vir aqui morrer pela igreja e depois que ele morre, ressuscita, ele então enche essa igreja com o Espírito Santo, entrega a ela dons, entrega a ela ministérios, gente, olha só, cuida dessa igreja, preserva essa igreja. Aí, durante a grande tribulação, ele pega essa igreja e entrega na mão do anticristo, do falso profeta, da besta, para que ela seja
dizimada, seja esmagada, seja destruída. Eu não vejo sentido nisso. Eu não vejo. Respeito meus irmãos, sabe, pós-tribulacionista, eu respeito, né? Mas eu não vejo dessa maneira, né? Eu não vejo assim de maneira alguma. Eu não vejo nenhuma necessidade da igreja estar aqui na terra durante a grande tribulação. Eu não vejo, né? Aliás, quando eu leio o sermão profético de Jesus em Mateus e nos outros evangelhos sinóticos, o que eu não encontro lá? Eu não encontro a igreja. Em nenhum momento a igreja, Jesus fala a respeito da igreja propriamente dita no sermão profético, né? Tudo que ele diz ali se refere, gente, aos judeus, se refere a Israel, não? E não à igreja de Cristo. Sabe, Israel é uma coisa, a igreja de Cristo é outra coisa. As duas coisas não são a mesma coisa, né? São duas coisas totalmente diferentes, né? Um é o projeto de Deus para com Israel, outro é o projeto de Deus para com a igreja. São duas coisas diferentes. Então, você não encontra, sabe, no sermão profético de Cristo, nada a respeito da igreja. Não está na agenda de Deus. No sermão profético, Jesus fala sobre a grande tribulação. Mas ele está falando para o povo judeu. Olha, note que ele usa a palavra, olha, orai para que a vossa fuga não se dê no sábado. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno. Sabe? Ai daquelas que amamentarem naqueles dias, né? Porque será grande a tribulação no mundo, na face da terra, não é? Então, o assunto ali é judaico. Não tem nada a ver com a igreja não é citada no sermão profético. E tem mais uma coisa também, né? A igreja passar pela grande tribulação, você não vê nada disso, por exemplo, nas cartas Paulina, Pedrina, Joanina. Você não vê nada a respeito da igreja passando pela grande tribulação. Se a igreja fosse realmente passar pela grande tribulação, com toda certeza os apóstolos teriam escrito a respeito, né? E orientando os cristãos em como se preparar para enfrentar a grande tribulação. Mas você não vê nada disso. Há um silêncio total nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, de Tiago, de João, enfim, gente, há um silêncio total. Não se fala na igreja passando pela grande tribulação. Não se fala nada a respeito disso. Entendeu? Inclusive, quando você chega no livro do Apocalipse, você encontra a igreja do capítulo... vamos começar do capítulo 1, vai. Do capítulo 1 até o capítulo 5. No capítulo 6 até o 19 do livro do Apocalipse, você não ouve falar mais nada a respeito da igreja. Não há nada a respeito da igreja do capítulo 6 de Apocalipse até o capítulo 19. Nada. Exatamente nada. Nada, tá? Pode procurar que você não vai achar. Por que você não vai achar, gente? Porque a igreja não está mais na terra. É simples assim, tá? Então, que a igreja passando pela grande tribulação, isso não está na agenda de Deus, né? Respeito meus irmãos pós-tribulacionistas, claro, com todo respeito, né? Assim como eu discordo deles, eles também podem discordar de mim, normal, né? E aí, gente, o que é que acontece, gente? Tem também, além dos pós-tribulacionistas, tem os parcialistas, né? Os parcialistas, eles têm uma necessidade muito grande de colocar parte da igreja dentro da grande tribulação, né? Eles têm uma necessidade enorme de colocar parte da igreja dentro da grande tribulação. Olha, parte dessas pessoas que frequentam hoje as igrejas, as denominações e tal, pelo mundo afora, gente, parte dela vai ficar? Sim. Porque, gente, é muito simples, sabe? É muito simples. Por exemplo, nós temos que separar, tá, a igreja verdadeira da igreja professante. Uma coisa é a igreja verdadeira, tá? Outra coisa é a igreja professante. Dentro das igrejas, ou dentro de toda igreja, tem a igreja verdadeira e tem a igreja professante, né? A igreja professante é aquela que pratica o evangelho, que vive na palavra de Deus, que tem temor a Deus, que anda na verdade, que se alimenta espiritualmente da revelação, das escrituras, que aguarda
que caminha, né, aqui na terra, nessa vida, aguardando o retorno de Cristo, né? Essa é a igreja verdadeira. Agora, a igreja professante é aquelas que apenas professa crer em Cristo. Eles vão na igreja, mas eles têm a igreja como um clube social. Ele tem uma vida dentro da igreja e outra vida lá fora, né? Quer dizer, eles não têm mais temor de Deus, eles não têm mais compromisso com Deus, né? Eles banalizam tudo, né? Simplesmente o pecado já não é mais pecado. Eles acham que é uma coisa normal fazer coisas que as escrituras condenam, mas eles acham que é normal, né? Eles praticarem isso, eles fazerem isso, né? A igreja professante não está aguardando o retorno de Cristo, não está, né? O crente professante, ele tem vida dupla, né? Ele é uma coisa na igreja e fora da igreja ele é outra coisa, totalmente diferente. Então vai ficar, mas aqueles, não porque Deus quer que essas pessoas fiquem, não, de maneira alguma, é porque elas realmente não estavam vivendo com Deus, não estavam aguardando o retorno de Cristo na terra, não estavam, né? Estavam vivendo de uma maneira despretensiosa, irresponsável, né? A igreja virou um clube social para eles, nada mais. Eles gostam da igreja, gostam dos irmãos, tem relacionamentos ali, né? Gosta do pastor, o pastor é bacana, é legal, né? Mas isso são pessoas que não têm temor de Deus, não vivem com Deus. Então vão ficar, mas não é porque Deus quer que elas fiquem. Elas escolheram ser assim. Elas escolheram viver dessa maneira. Elas escolheram não vigiar, não temer a Deus, não aguardar a vinda do Senhor, né? Então, esses são os parcialistas. Eles necessitam colocar parte da igreja dentro da grande tribulação. Aí vem a terceira linha interpretativa, que são os mesotribulacionistas, né? Os mesotribulacionistas, nossos irmãos mesotribulacionistas, né? Eles defendem, ensinam, gente, que a igreja ela vai passar pelos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, que será os primeiros 3 anos e meio de paz falsa, quando o anticristo vai enganar o planeta, vai ser engano planetário, né? Então, nesses primeiros 3 anos e meio, né, os mesotribulacionistas acreditam que a igreja vai estar aqui e que a igreja vai ser arrebatada sim, só que no final dos primeiros 3 anos e meio, né? Quando terminar os primeiros 3 anos e meio, então a igreja será arrebatada, né? Por exemplo, os mesotribulacionistas, eles não enxergam, sabe, a volta iminente de Cristo. Eles não veem dessa maneira, né? Eles não aceitam dizer outra coisa, não aceita a igreja como mistério, não aceita de maneira alguma, né? Quer dizer, esses são os mesotribulacionistas, nossos irmãos mesotribulacionistas, não é? Quer dizer, então, gente, então, quando você entra na rede social, você vai ver muitos pastores, cada um expressando a sua convicção, sabe, escatológica, né, na área da escatologia. Vocês vão ver eles falando isso, né? Uns dizendo, nós já estamos dentro da grande tribulação. Não é verdade. Não é verdade. Por quê? Eu vou dizer por quê, gente. Porque o apóstolo Paulo, ele escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses para orientar os crentes tessalonicenses, que acharam que as tribulações que eles estavam enfrentando eram as tribulações do dia do Senhor, né? E que eles tinham ficado, né? E que eles tinham ficado, eles estavam desesperados. Então Paulo escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses, dizendo o seguinte, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, é conhecido esse texto, né? Então ele diz o seguinte, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, ou seja, ou se adora, né?
a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, né? Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que eu detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então, se nós já estamos vivendo a grande tribulação, a falada grande tribulação, aonde está o homem da iniquidade, né? Aonde está a paz que o anticristo vai trazer para o mundo? Cadê o anticristo? Ele já está aí? Ele já estabeleceu, a paz no mundo? Ele já fez a aliança com os países, com Israel e os países árabes, né, para que haja paz no Oriente Médio? Claro que não. Cadê o anticristo? Cadê o homem da iniquidade, o filho da perdição, o homem do pecado? Cadê? Né? Ele não está aí ainda, né? Não está. Agora Paulo fala, né, que nós sabemos o que o detém, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Olha só, no versículo 6, Paulo fala, agora sabeis o que o detém. E agora no versículo 7, Paulo repete de novo, dizendo, aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é que detém? Gente, é o Espírito Santo através da igreja, né? O Espírito Santo na vida da igreja detém a vinda do anticristo. O diabo não pode fazer tudo que ele quer, gente. As pessoas pensam que o diabo pode fazer tudo que ele quer. Não pode. Não pode. Tá? Ele está submisso à autoridade de Deus. Por exemplo, o diabo não pode destruir esse planeta com quase 8 bilhões de pessoas dentro. Não pode. Deus não permite isso, né? De maneira alguma, ele não pode fazer tudo que ele quer. Não pode. Ele pode fazer muito, mas não pode fazer tudo. Essa é a verdade. Você se lembra, por exemplo, que ele disse para Deus, né? Que Satã disse para Deus, olha, Jó é fiel, sabe por quê? O Senhor dá tudo que ele quer, o Senhor dá tudo que ele possui, né? Riquezas, propriedades, tá? Tira tudo que ele tem, o Senhor vai ver que ele blasfema na tua cara. E Deus falou, então tire tudo que ele tem, mas não toque na alma dele, tá? Não toque, Deus estabeleceu, né? Você tira o que ele tem, mas não toca na alma dele. Depois, pele por pele, o homem entrega tudo que tem. Deus falou, toque na pele dele, não toque na alma dele, tá? Porque a alma dele é minha. Quer dizer, o diabo teve que se submeter. Ele teve que se submeter. Essa é a verdade, porque ele não pode fazer tudo que ele quer. Se ele pudesse fazer tudo que ele quer, ele já teria explodido esse planeta com quase 8 bilhões de pessoas dentro. Mas por que não o fez? Né? Ele não é o rei da cocada branca, né? Ele não é o bodão da bodega, ele não pode tudo. Então por que não o faz? Não faz porque não pode. Não pode, porque está debaixo da autoridade de Deus, tá? Está debaixo da autoridade de Deus. Então, o que detém a vinda do anticristo, o que detém a vinda do homem do pecado, do homem da iniquidade, do filho da perdição, é o Espírito Santo através da igreja. Então, é necessário que a igreja seja arrancada aqui da terra. É necessário que a igreja seja arrebatada, levada embora aqui da terra, para que o anticristo possa se manifestar. Pronto. Essa é a verdade. Então, nós não estamos, de maneira alguma, na grande tribulação, como muitos querem dizer, né? Eu sou pré-tribulacionista, tá? E eu acredito piamente que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, né? Antes da grande tribulação, a igreja será levada embora. Na verdade, gente, até os bambambam do universo aí, sabe? Os mandatários, os donos do mundo aí, que as pessoas tanto falam, eles mesmos sabem disso. Eles sabem que vai haver um arrebatamento. Eles sabem que Deus vai levar os escolhidos embora, né? E eles estão preparando tudo, né? Trazendo a ideia de seres extraterrestres, naves espaciais e tal, para justificar o arrebatamento da igreja, dizendo
que essas pessoas foram levadas para outros planetas. E foi mesmo, foi levada para outro planeta. Ou seja, a casa paterna, onde está Deus, né? Poxa vida, essa, gente, é a verdade. Então não tenha medo, achando que nós já estamos dentro da grande tribulação, que a igreja vai passar pela grande tribulação. De maneira alguma, de jeito nenhum. Eu ouço até gente dizendo assim, pastor dizendo assim, não, essa doutrina pré-tribulacionista, ela é nova, ela é nova. Não, mas, então, o pós-tribulacionismo também é. Então, o meso-tribulacionismo também é. Né? Porque toda sistematização teológica, né, ela aconteceu após a Reforma Protestante, não é? Que aí os temas teológicos foram sistematizados, como a soteriologia, a pneumatologia, a hermenêutica, a homilética, todo tipo de temas teológicos foi sistematizado, não é? Então é uma grande ignorância dizer, não é nova, não sei o que, não sei o que. Não. Como nova, gente? Como nova? Se os nossos irmãos da igreja primitiva, eles já aguardavam o retorno de Cristo. Eles já aguardavam a volta iminente de Cristo. Já aguardavam. A doutrina da iminência da volta de Cristo, ela é bíblica, gente. Ela é cristocêntrica, ela é teológica, gente, é bibliocêntrica. E acabou, não importa. Por isso que eu creio, gente, eu creio na doutrina pré-tribulacionista, acredito piamente que Jesus vai levar a sua igreja embora. Ele não vai deixar a sua igreja para ser esmagada durante a grande tribulação. Não tem sentido, não tem sentido, tá? Então eu digo para você, Deus abençoe a sua vida, tá? Que você fique firme em Cristo, se apegue à revelação de Deus, estude as Escrituras. Jesus disse, examinai as Escrituras, elas testificam de mim, e nela vocês cuidam ter a vida eterna. Então que Deus abençoe você, irmão. Deus abençoe a sua família, a sua casa, sabe? Que você permaneça, persevere na presença do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.